Caro amigo, cara irmã, é com muita alegria que eu entro na sua casa, nas suas casas, para tratar de um tema que eu considero ser de grande relevância para os espíritas e, sobretudo, para os homens. Vim para falar sobre a lei de causa e efeito na visão espírita. Eu não sou formado em direito, eu sou historiador, mas eu vim para tratar de uma das leis naturais, de uma das leis de Deus, na visão espírita. E de cara, eu trago uma provocação. São duas frases atribuídas a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo. E essas frases, a primeira que eu vou citar para vocês, para nós, está no Evangelho de Mateus. E a segunda, eu não encontrei a fonte, muito embora ela é muito conhecida por todos. E é com essas duas frases que eu gostaria que fôssemos pensando, refletindo, né, durante a minha fala, durante o estudo. Então, a primeira frase: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que matar pela espada padecerá. Vejam, eu prefiro essa tradução: aquele que matar pela espada padecerá. Muito embora nós encontramos em algumas traduções, aquele que matar pela espada morrerá. E morrer é diferente de padecer, né? Então, nós vamos utilizar essa tradução que me parece ser a mais oportuna. Aquele que matar pela espada padecerá. E a segunda frase, muito conhecida por todos, mas eu não encontrei em qual evangelho. Se alguém souber, depois me manda aí por e-mail ou pelo YouTube, né, uma mensagem. A frase é a seguinte: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, com essas duas frases, nós iniciamos os nossos estudos sobre a lei de causa e efeito. E uma outra reflexão que eu trago para vocês, o item 13 de O Livro dos Espíritos, que vai tratar dos atributos da divindade, ou dos atributos de Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Uma pergunta capciosa. Deus é vingativo? Será que Deus, nosso Pai, o nosso Criador, ele é ciumento, irado, cruel, insensível, punitivo? Será que Deus, nosso Pai, nosso Criador, você já chegou a pensar alguma vez na vida que Deus é um Pai punitivo? Já chegou a pensar alguma vez na vida que ele pode ser um Pai vingativo? Ou será que para nós ele é verdadeiramente eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom? Quais são os atributos de Deus? O nosso Pai, o nosso Criador. E aí, meus irmãos, às vezes pode acontecer na sua vida, aconteceu na minha, mas pode acontecer na sua. Você chegar ao médico e ele falar assim: o seu diagnóstico deu positivo, você está com aquela doença. Antigamente eles nem falavam o nome, né? Então, imagina se o médico falar assim para você: você está com câncer ou com tumor, seja no seio, no rim, no braço, né? Não importa o local, né? Por que comigo? Já parou para pensar? Ou o marido descobre que a sua esposa tem outro, ou a esposa descobre que o marido tem outro. Por que comigo? O marido tem outra, né? Por que comigo?
Ou se os pais perdendo o filho. Olha, não é fácil perder pai, não é fácil perder avô, avó, não é fácil perder irmão, irmã, não é fácil perder madrinha, padrinho. Mas perder um filho, por que comigo? Ou, por exemplo, tem um carro, comprou com tanta dificuldade, aí vai no carro, no supermercado, por exemplo, aí sai lá fora, cadê o carro? Foi roubado. Por que comigo? Mas eu sou um homem bom, eu tenho trabalhado, eu tenho ido ao centro espírita, ou à igreja, ou ao terreiro, não importa a religião, eu tenho feito a minha parte, eu tenho procurado lutar contra as minhas más tendências, contra as minhas más inclinações, e Deus não está ouvindo as minhas preces. Por que comigo? Bom, mas vamos falar um pouco sobre a lei de causa e efeito. Será que ela é também a mesma coisa que a lei de Italião, a lei de causa e efeito? Será que ela é o mesmo que ação e reação? Será que ela é o mesmo que karma? Ou será que causa e efeito, Italião, ação e reação, karma, será que isso tudo é uma coisa só? É tudo a mesma lei? É isso que vamos tentar responder, essas perguntas que vamos tentar responder a partir de agora. E começando, claro, falando da lei de Italião, também conhecida como Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Babilônia. A Babilônia que ficava na Mesopotâmia, né? A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios, e a Mesopotâmia, ela ficava entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Tá aqui a Babilônia, vou deixar até o mouse, a flechinha na Babilônia, né? Então, esse rei, no ano por volta de 1770 a.C., com mais 2020, que é o que nós estamos nos dias de hoje, são quase 4.000 anos atrás, ele criou essa lei, que é chamada de olho por olho, dente por dente, como nós podemos observar nessa ilustração. Olho por olho, dente por dente. Então, no que consistia essa lei? O agressor, ele deveria ser punido da mesma maneira da qual ele havia causado sofrimento em alguém. Então, se ele fosse um engenheiro, por exemplo, né, e tivesse construído uma casa, responsável pela construção de uma casa, e se essa casa viesse a cair, né, matando um de seus moradores, sufocado, ele também iria para uma casa, e essa casa eles teriam que fazer com que ela caísse em cima dele. Se fosse alguém cortando com faca, pescoço, por exemplo, seria cortado com uma faca no pescoço. Esse é o olho por olho, dente por dente. Esse é o Código de Hammurabi, ou lei de Italião, há 4.000 anos. Bom, a lei de causa e efeito, ela não é a lei de Italião, porque se essa lei tem quase 4.000 anos, há 2.000 anos, Jesus veio trazer a lei do amor. Ele resumiu a lei mosaica, ou as leis de Moisés, chamadas 10 leis de Moisés, em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus já deixou a lei de Italião o quê? Obsoleta. Mas infelizmente tem gente que até nos dias de hoje fala assim: eu sou muito bonzinho, mas não pise no meu calo. Bateu, levou. É na mesma moeda, comigo é na mesma moeda. Não conhece ninguém assim não, né? Sua casa não tem ninguém assim não, né? Que bom. Brincadeiras à parte, vamos falar da lei de ação e reação, que na verdade é a terceira lei de Newton. E Newton, aqui está uma imagem de Newton, né? Ele foi astrônomo, físico e matemático.
É um dos grandes pensadores, é um dos principais teóricos da física, né? E a terceira lei de Newton é uma lei da física, é o que nós vamos ver agora. E em que consiste essa lei? Diz o seguinte, Newton, que para toda ação praticada, existe uma reação, da mesma intensidade e direção, mas no sentido oposto. Então, repetindo, a toda ação existe uma reação, da mesma intensidade e direção, mas de sentido oposto. Essa é a lei de ação e reação. Que na física, isso significa dizer o quê? Que se um corpo A exercer uma força sobre um corpo B, esse corpo B vai exercer sobre o corpo A uma força de mesma intensidade e direção, só que em sentido contrário, em sentido oposto. Bom, vamos dar alguns exemplos só para facilitar, sair da teoria, para ficar mais fácil para nós. Então vou começar com um jogador de futebol. Aqui no texto diz assim, quando o jogador de futebol cabeceia uma bola, mas na imagem não parece que o jogador está cabeceando a bola. Parece que ele está levando uma bolada. Para quem aí na infância ou na juventude já jogou futebol de várzea, ou futebol de chácara, ou mesmo futebol de salão, sabe muito bem o que é levar uma bolada. Mas vamos ao texto. Então, quando um jogador de futebol cabeceia uma bola, ele exerce uma força sobre ela. A bola também exerce uma força sobre ele. Afinal, ele sente o impacto da bola. Então, quando ele cabeceia a bola, é ação. E quando a bola bate na cabeça dele, é a reação. Então, o jogador é o objeto A bola, o objeto B. Vou dar um outro exemplo, mais simples ainda, que é o meu exemplo, porque agora estou na minha casa, muito confortável, aqui na Copa Cozinha, e eu estou sentado numa cadeira. Eu estou, gente, exercendo um peso de mais de 100 quilos sobre a cadeira que eu estou sentado. Eu digo mais de 100 quilos porque até 100 quilos eu vou falar, mais que isso, vamos deixar para lá, Mas são mais de 100 quilos. Então, eu sentado na cadeira, eu sou o objeto A. Eu estou exercendo um peso sobre a cadeira de 100 quilos. E por que eu não caí? Por que eu não caí? Por que eu não estou no chão? Porque essa cadeira, que é o objeto B, ela reage, ou seja, exerce a mesma força, no mesmo sentido, com a mesma intensidade, só que em direção contrária. Então, a força que eu exerço é de cima para baixo. A força que a cadeira exerce sobre as minhas nádegas é de baixo para cima. Ação e reação. Gente, ação e reação é lei da física. Então não faz sentido ficar falando, porque nós vivemos sobre a lei de ação e reação. Não. Lei de ação e reação está relacionada com objetos, com corpos. Não está relacionada com os homens. Não está relacionada com a nossa convivência, com o nosso contato com as pessoas, com a diferença. Então, ação e reação é uma lei da física. Lei do karma. Bom, essa frase aqui, acho ela muito profunda. Ela diz assim, que o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão os seus atos. O que for os seus atos, assim será o teu destino. Olha que frase mais interessante. O destino é o karma. Então, primeiro que aqui já tem essa ideia de destino. Para nós não existe o destino, não existe o acaso. Não, até existe, em certa medida, o destino, mas existe o livre-arbítrio. E nós somos regulados pelo livre-arbítrio. Isso é importante. Então, voltamos à frase. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a sua vontade,
assim serão os seus atos. E o que forem os seus atos, assim será o seu destino. Então isso significa dizer, gente, que karma é o quê? São as nossas escolhas, as nossas ações. Isso é o karma. Karma é um vocábulo muito utilizado tanto no budismo como no hinduísmo. É no budismo, no hinduísmo, que nós vamos encontrar o quê? O karma. Então eu lanço um pensamento, ou uma palavra, uma ação, e esse pensamento, essa palavra, voltará para mim. Tá? Então, o karma é fruto do quê? Dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Para toda ação efetuada pelo homem, ele pode esperar uma reação. Ora, mas isso está parecido com ação e reação? Sim, é verdade. Então, vejam, a lei do karma é uma espécie de lei de ação e reação. Mas por que não é ação e reação? Porque nós acabamos de ver que ação e reação é uma lei da física. E lei da física não se aplica ao relacionamento dos seres humanos, das pessoas. Então, vejam, para toda ação, todo o mal que o homem praticou, ele receberá de volta. Todo bem que ele praticou, ele receberá de volta. Então, o karma pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de nós. Depende das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E nesse sentido, o karma define o nosso destino, define o nosso futuro, define a nossa vida. Mas não dá para falar que, porque é meu karma, sofrer é meu karma. Não na concepção espírita. Pode ser na concepção budista, pode ser na concepção hinduísta, com todo o respeito do mundo, duas doutrinas fantásticas. Mas nós estamos falando da lei de causa e efeito. Bom, até agora então nada, né? Necatipitibiribas. Então eu vou contar uma história para vocês, para relaxar um pouco, professor de história. Então vamos lá. É a história, vou contar para vocês a história do Saturnino Pereira. O Saturnino Pereira era um homem bom, ajudava as pessoas, ajudava o próximo, fazia palestras, participava de reunião mediúnica, distribuía sopa nos finais de semana, cesta básica, visitava os doentes. E como ele morava numa cidade pequena, todo mundo conhecia o Saturnino. A cidade inteirinha. E ele ia na casa de todo mundo, conversava com todo mundo. Era um homem querido, era um homem bom. Era um homem bom. Mas, num belo dia, aconteceu um acidente com o Saturnino. Então ele estava trabalhando, feriu o seu braço direito, e a notícia que se espalhou pela cidade é que ele teria o braço amputado. Então a notícia se espalhou e as pessoas começaram a orar para o Saturnino. As pessoas oravam, espíritas, evangélicos, católicos, umbandistas, enfim, todas as pessoas da cidade, os seus amigos, familiares, todo mundo orando para o Saturnino, pedindo para que os médicos tivessem êxito na cirurgia e que ele não perdesse o braço. Um homem tão bom. E no final das contas, os médicos conseguiram fazer o que tinha que ser feito e ele perdeu só um dedo, o Saturnino. Ele não perdeu o braço. Mas quando a notícia se espalhou que ele perdeu o dedo, teve que amputar um dedo, que não teve jeito, as perguntas vieram. Mas por que com o Saturnino? Lembram do início? Por que comigo? Por que com o Saturnino? Um homem tão bom. Poxa, Deus foi injusto com o Saturnino. Ele só faz o bem para as pessoas. Deus está sendo injusto com o Saturnino. Com tantos criminosos por aí, saindo ilesos de acidentes mais graves.
E o Saturnino quase perdeu o braço e teve que ficar com o dedo amputado. Por que com o Saturnino? Então, esses foram os questionamentos que apareceram do Saturnino. E, com o tempo foi passando, ele se recuperou. E tão logo ele se sentiu melhor, ele foi para uma reunião mediúnica. E veio o mentor espiritual. E o espírito assim falou para ele: Saturnino, eu vou te contar a sua história. Você não deve ficar assim cabisbaixo. Sabe, Saturnino? Há 80 anos atrás, você era um sitiante, um homem rico. E você tinha os seus empregados, né? Aqueles que serviam. E num belo dia, já no final da tarde, um empregado seu já com a idade avançada, muito cansado, estava esgotado, e você queria que ele trabalhasse mais, mas ele não aguentava mais, e você ficou cego, você ficou irado, e empurrou o Saturnino, empurrou o seu empregado para uma máquina que triturava a cana. Ela foi triturando os dedos do seu empregado, a mão, o braço. E quando chegou nessa parte, assim, no toco, ele caiu no chão e veio a falecer. Os dias passaram e você não conseguia mais dormir. Você deitava na sua cama e ficava com aquela cena, com aquele homem chorando, gemendo de tanta dor, né? Até o último suspiro. Pois é, Saturnino, você ficou por muito tempo, passaram-se alguns meses e você também veio a falecer. E você ficou muitos anos na erraticidade, né, no mundo espiritual, preso naquele pensamento, naquela cena, daquele final de tarde, quando o seu empregado morreu. Você ficou ali preso naquela cena. Até que você caiu em si depois de anos e implorou para que viesse como uma pessoa mais simples e que perdesse o braço. Foi você, Saturnino, que implorou para que tudo isso acontecesse. Mas as preces foram tantas, e o carinho, o amor que você tem por todas as pessoas, o bem que você fez por elas, isso tudo fez com que você perdesse só um dedo, quando na verdade era para você perder o braço. Bom, meus irmãos, essa história nós encontramos no livro A Vida Escreve. O autor espiritual é o Hilário Silva. O médium é o Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Ele e o Valdo Vieira. Os dois é que psicografaram as mensagens desse livro. E qual que é a moral dessa história? Qual que é a moral da história? Será que a moral da história é a ideia de que o perispírito fica marcado, que no caso do Saturnino, depois que o empregado dele morreu, o braço dele, se é que ele tem braço, o perispírito tem braço, mas o braço dele ficou marcado. Será que é essa a ideia? E aí ele veio perder o braço? Será que uma pessoa que atira em outra, um tiro no pulmão, vai ficar marcado o pulmão daquele que atirou, e na outra vida ele vai estar propenso a ter uma doença no pulmão, uma asma, tuberculose, bronquite? Será que essa é a moral da história? Esse é o questionamento. Então vejam, meus irmãos, aqui tem uma representação do que nós somos, Nós somos espírito. Na verdade, essa imagem aqui não está muito correta, não, porque o espírito ele não tem forma. Ele é um ser pensante. Ele é uma centelha, o espírito, segundo Allan Kardec. Então nós somos o que? Espírito. Também não é correto o pensamento, porque eu tenho um espírito. Não, eu sou o espírito. Eu sou o espírito. E eu, espírito, eu, ser pensante, tenho um corpo fluídico, que Allan Kardec chama de perispírito. Esse corpo fluídico,
é um envoltório semimaterial que liga o espírito, o ser pensante, ao corpo físico. Esse perispírito, né, é o que? O corpo fluídico do espírito. Se ele é um corpo semimaterial, significa dizer que ele é uma matéria quintessenciada, uma matéria mais sutilizada, uma matéria que não é vista a olho nu. Só o médium vidente é que vê o perispírito de alguém. Aliás, né, a pessoa fala assim, eu vi o espírito da minha avó que desencarnou. Não, você não viu o espírito da sua avó, porque o espírito da sua avó é uma centelha, né? É um ser pensante. Então você viu que o perispírito, que normalmente conserva a mesma feição da última encarnação, né? Tá? Bom, por que eu estou falando essas coisas para vocês, né? Porque será que o perispírito, será que a ideia é essa mesmo? Né? Ele fica manchado. Então, no caso do Saturnino, o braço do perispírito ficou manchado porque ele praticou o mal, né? Será que dessa pessoa que dá um tiro no pulmão de outra, o pulmão dessa pessoa fica marcado, né? De modo que o Saturnino, por exemplo, estava predisposto a perder um braço, e quem dá um tiro no pulmão de alguém vai ter no pulmão vai ter alguma doença no pulmão, né? Será que é isso mesmo? Então nós vamos tentar responder essa pergunta fazendo uma citação da Revista Espírita de março de 1869, né? Revista Espírita de Allan Kardec, um artigo A Carne é Fraca. Olha bem o que está escrito na Revista Espírita: crueldade, egoísmo, orgulho, preguiça, vaidade são vícios da alma. Crueldade, egoísmo, orgulho, preguiça, vaidade. Eu acrescentaria interesse pessoal, né? E tantos outros vícios da alma. E olha o que ele fala, que a crueldade, o egoísmo, o orgulho, a preguiça, a vaidade são vícios da alma que provocam perturbações e doenças no perispírito e no corpo físico. Olha, gente, tá? Ou seja, são os pensamentos malsãos da alma que provocam as doenças. Está lá na Revista Espírita, tá? Março de 1869. O tema não é esse, nós não vamos aprofundar sobre esse assunto, tá? Isso é tema para uma outra palestra, mas veja, aqui está dizendo o quê? Na Revista Espírita, que as nossas doenças, como doença no pulmão, por exemplo, né? A causa delas são os vícios da alma. A causa das nossas doenças, né, é a crueldade, o egoísmo, o orgulho, a preguiça, o interesse pessoal, a vaidade, etc. Isso é que causa as doenças. E aqui fala que tanto no perispírito como no corpo físico. Ou seja, tanto no corpo fluídico do espírito, né, como no corpo propriamente dito. Então agora nós estamos começando a falar da lei de causa e efeito. Então, o que a lei diz? Que não é o corpo que fica doente, não é o perispírito que fica doente. A doença são os vícios da alma. Então a medicina, normalmente ela trata o quê? O efeito. E a causa? Então, se nós não começarmos a tratar da causa das nossas doenças, vai estar curado. Aqui em Franca tem um médium curador, um grande amigo meu, João Berbel, cujo trabalho é conhecido, né, em todo o país, até mesmo no exterior, e trabalha com o João, o espírito, a equipe do Dr. Alonso, né, Dr. Ismael Alonso e Alonso, aqui de Franca. E a pessoa vai lá. Eu conheço muitos casos, a pessoa tinha uma doença gravíssima, tinha os exames, aí veio até Franca, foi no IMA, fez uma cirurgia espiritual, sem corte, sem usar nenhum instrumento, depois foi repetir os exames e não tinha mais o tumor. Eu sei de muitos casos que a medicina não explica
a pessoa foi curada. Será que ela foi curada mesmo? Claro, aquele câncer foi curado. Não estou discutindo isso, pelo amor de Deus. Né? Mas será que nós estamos cuidando dos vícios da alma? Por que quando as pessoas falam de metástase, ele tem câncer? Algumas pessoas têm metástase, outras não. Claro que a gente não pode falar que a regra serve para todos. Não, cada caso é um caso. Mas o que é metástase? É a doença que voltou. Não, ela não voltou. É que a pessoa fez uma cirurgia e atacou o efeito. Não foi na causa. É por isso que voltou. Agora, claro que em alguns casos, essa volta, porque a pessoa tinha que passar por aquela situação, né? Então tem uma série de explicações para cada caso. A gente não pode ficar generalizando. Mas, de ordinário, eu poderia dizer para vocês, posso dizer para vocês, que nós temos que cuidar os vícios da alma. Nós temos que curar a dor moral, né? As doenças que estão lá, né? No nosso âmago. Olha lá, ó. A mesma revista espírita, março de 1869, é o mesmo título. A carne é fraca. Tá? Olha lá, olha só. A carne, que nem tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante e voluntarioso. A carne, que não tem pensamento nem vontade, jamais prevalece sobre o espírito, que é o ser pensante. Olha só, gente. A carne, a matéria, ela não prevalece sobre o ser pensante, não prevalece sobre o espírito. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. É o espírito que dá à carne a doença que ela tem. Né? Ou, falando de um modo diferente, né? O perispírito e o corpo físico, eles tendem a somatizar a dor moral. E ficamos doentes, ou sofremos as vicissitudes da vida. De ordinário, nós é que escolhemos as nossas expiações. Então vejam vocês, né? O perispírito e o corpo físico tendem a somatizar a dor moral. Né? Então, quando às vezes o médium fala assim, mas eu vi o perispírito dele, estava manchado, estava marcado. Eu li tal romance, o autor fala, né, que o perispírito estava marcado. Sim, estava marcado. Né? Porque o perispírito, nesse caso, somatizou a dor moral. A dor moral de quem que é? Do ser pensante. Quem é o ser pensante? É o espírito. Né? Então, tanto o corpo físico como o perispírito, eles somatizam. Tá? Então, a doença da alma, ela se reflete ou no perispírito ou no corpo da pessoa. De modo que para as nossas doenças, nós temos também que tratar da nossa alma. Né? Fazer uma reforma íntima. Procurar o quê? Ter paciência. Nós já sabemos, né? De cor, né? Ter paciência. Ter paciência. Perdoar. Ouvir as pessoas. Né? Nós sabemos o que precisamos fazer. Praticar a caridade. A verdadeira caridade. Né? Então, tudo isso é importante. Vejam, gente, ó, Livro dos Espíritos, item 258. Anota aí, 258. No estado errante. O estado errante é antes de uma nova existência corpórea. É quando o espírito desencarna, então ele fica no mundo espiritual. O estado errante, antes de uma nova existência corpórea, o espírito tem consciência. Olha só. Antes de reencarnar, nós temos consciência. O espírito escolhe, nós escolhemos o gênero de provas que desejamos sofrer. O estado errante, antes de uma nova existência corpórea, se preparando para reencarnar. Aí nós temos o quê? Consciência dos erros que cometemos no passado. E nós escolhemos o gênero das provas, né, das quais desejamos sofrer. Por quê?
Porque Deus não impõe nada. Então Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, Ele não nos impõe nada. Isso é muito importante. Lembre-se, o Saturnino, ele implorou para nascer simples e perder o braço. Ele não tinha que perder o braço, mas ele implorou para perder o braço. Então, como ele escolheu a prova que desejava sofrer, ele ia perder o braço. Por que ele não perdeu o braço? Porque ele amou as pessoas, porque ele ajudou o próximo. E seu amor foi tão grande, mas tão grande, que as pessoas não economizaram energias, nem sentimentos, para orar pelo seu restabelecimento. Então vejam a força que tem a prece e o nosso trabalho no bem, no campo do bem, né? Isso é muito importante. Então, gente, olha, vamos voltar para a moral da história, né? Então, não é correto dizer que aquele que deu tiro no pulmão de alguém, na outra encarnação vai vir com uma doença de pulmão, como asma, bronquite, né? Por exemplo, tuberculose. Isso não é correto. Por quê? Porque, de acordo com a lei, somos nós que escolhemos o gênero das nossas provas. Somos nós que escolhemos como queremos sofrer na Terra, né? Então, essa é a lei de causa e efeito. Deus é um Pai tão bom, mas tão bom. E aqui eu procurei externar, mostrar um pouco do nosso Pai através da sua obra, né? Dos minerais, dos animais, das plantas, do rio, né? E essa coisa mais linda aqui, simbolizando o ser humano, né? Que somos nós. Então, essa é a criação divina. Deus, gente, é um Pai soberanamente justo e bom. Não pune seus filhos. Não pune você. Não me pune. Não pune ninguém. Viu? Não pune ninguém. Então, olha só o que nós vamos comentar agora. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 26. O texto é o verdadeiro silício. Olha só o que está no Evangelho. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. As provas têm por fim, quer dizer, qual é a finalidade das provas, né? Das dificuldades, da dor, né? Exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Nós sabemos um pouco, né? Que a gente tem que ter paciência, resignação. Nem sempre temos paciência, muito menos resignação. Mas isso nós sabemos. O que nós não pensamos, o que nós esquecemos, é que as provas têm a finalidade de exercitar a nossa inteligência. Então, eu vou contar uma história. Eu conheci uma moça, até hoje, com uma amiga minha, pessoa muito, muito bacana. Amiga da minha irmã. A minha irmã teve um dia, uma das minhas irmãs, né, a Jane, ela falou assim, eu quero visitar uma amiga minha, ela está com câncer, você vai comigo? Opa, vamos sim. E nós fomos. E essa nossa amiga, agora minha amiga também, ela contou sua história, que é mais ou menos assim. Começou a sentir dores na perna, eu não me lembro se é perna direita ou esquerda, e passou por vários médicos em Franca. Ela foi parar lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, né, o HC de Ribeirão, que é um dos melhores hospitais escola da América Latina. Não é só do Brasil, não. É um dos melhores hospitais escolas da América Latina. Fez uma série de exames. O médico veio com o diagnóstico. Você tem um câncer na sua perna e vamos ter que amputar. Não tem outra coisa para fazer. Tem que amputar. Lembra do início? Por que comigo? 20 e poucos anos. Por que comigo? Mas sabe o que ela fez? Claro que no primeiro momento ela sentiu, foi fácil, né? Mas passaram-se alguns dias, ela começou a ver preço de prótese.
Começou a procurar na internet. Ah, vai ter que amputar? Não vai? Então eu preciso saber quanto é que custa uma prótese, se eu vou poder comprar, não vou. Para poder continuar com a minha vida. Né? Mas não satisfeita, né, com esse diagnóstico, apesar de ser um hospital escola, um dos melhores da América Latina, ela foi parar lá em Barretos, que é um dos melhores hospitais da América Latina, né, na parte de oncologia. Fez uma série de exames. Esses hospitais, um não aceita exames do outro. Né? Então fez uma série de exames e veio o diagnóstico. Você tem um câncer na perna. Mas nós vamos fazer mais alguns exames só para fechar o protocolo. Mas no seu caso, não é para amputar. Você vai fazer químio, rádio, e se for o caso, fazer cirurgia. Mas cirurgia, não amputar. E mais para frente, se o organismo não for absorver o protocolo, aí nós vamos rediscutir o seu caso. No momento algum eles falaram em amputar a perna. Essa moça foi parar em São Paulo, no HC de São Paulo. Fez uma bateria de exames e veio o diagnóstico. Você tem um câncer na perna, não precisa amputar. Resumindo a história, ela está curada, gente. Ela fez químio, fez rádio, fez uma cirurgia, está curada, vivendo bem e com as duas pernas. Não amputou a perna. Por que eu estou contando essa história? Porque essa nossa amiga, ela usou inteligência. A primeira coisa que ela procurou saber é preço de prótese. Quer dizer, não era aquela pessoa assim, só murmurando, porque agora vou perder minha perna, não vou poder mais viajar, 25 anos, 20 e poucos anos, né? Sei porque. Não. Foi saber de preço de prótese. E mais, ela foi atrás de uma segunda opinião. Como ela ficou na dúvida com a segunda opinião, foi atrás de uma terceira opinião. Isso, gente, é exercitar a inteligência. Porque tem pessoas que ficam assim, tem que sofrer, porque não tem encarnação. Espiritismo não é doutrina disso, não. Espiritismo é doutrina da alegria. Espiritismo é doutrina da alegria. Nós temos que procurar todos os meios para a nossa saúde. Todos os meios. Todos os recursos. O que existe de melhor nós temos que procurar. Agora, no caso dela, né? Procurou e não teve que amputar a perna. Porque usou inteligência. Mas teve que utilizar da paciência e da resignação, porque são muitos dias viajando para Barretos para poder fazer quimioterapia, depois fazer radioterapia e uma série de exames, e picadinha daqui, picadinha dali, e reação da químio, e reação da rádio, né? Então, é um sofrimento. É um sofrimento. E nessa hora não pode murmurar, não pode ficar reclamando, não pode ficar xingando Deus, dizendo que ele está sendo injusto, ou que ele é vingativo, porque ele não é injusto, ele não é vingativo. Nós já vimos, nós é que escolhemos as provas. Mas não é porque escolhemos as provas que nós vamos ficar sofrendo, chupando o dedo. Nós temos que exercitar a inteligência, procurar todos os recursos. Foi o que essa amiga fez. Ela procurou todos os recursos. Depois ela teve paciência e resignação. Porque hoje ela está curada. Ela vai para Barretos hoje a cada 6 meses. E daqui 1 ano, no máximo 2, ela vai estar indo uma vez por ano só. E vai chegar uma hora que eles vão dar alta para ela. Está curada. Livro O Espiritismo e sua mais simples expressão. As aflições na terra são os remédios da alma. As aflições na terra são os remédios da alma. A dor, meus irmãos, é um bálsamo em nossas vidas. Se nós soubéssemos a importância que tem a dor na nossa trajetória evolutiva. Ela é o remédio que purifica as nossas almas. Ela é o caminho. A dor é o caminho. Porque Deus, Revista Espírita, janeiro de 1865, Deus, em sua bondade infinita, jamais condena de maneira irremissível. Deus, nosso Pai, nosso Criador, em sua bondade infinita,
jamais condena de maneira irremissível e sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. Essa é a lei de causa e efeito que eu acredito. É esse Deus Pai que eu amo. Viu? Porque Ele sempre deixa aberta a porta do arrependimento. Agora, no livro Céu e Inferno, primeira parte, no capítulo 7, do Código Penal da Vida Futura, lá Kardec nos diz o seguinte, que para apagar os traços de uma falta e as suas consequências, é preciso três coisas, né? Três condições. O arrependimento, que é o primeiro passo. A pessoa tem que reconhecer que errou. Né? A expiação, que é o segundo passo. A expiação é o sofrimento. Mas o sofrimento, não naquele joguinho, eu dei um tiro no pulmão, eu vou ter uma doença no pulmão. Não, não é isso. Eu vou passar por outras dificuldades. Porque faz parte da vida passar pelas dificuldades. Passar pela dor, faz parte. Para desenvolvermos a nossa inteligência. Não é que... mas por que Deus permite a dor? Porque é com a dor que nós desenvolvemos a inteligência. Também a paciência e a resignação. Então, a dor é importante. A expiação é importante. E por último, meus irmãos, tem a reparação. Por último, tem a reparação. Vocês sabem o que é reparação? É um ato de amor. Então vamos pensar, o Saturnino, ele não foi o causador da morte de um dos seus funcionários. O homem não perdeu o braço e não perdeu a vida de tanta dor. Não foi isso? Aí o Saturnino não implorou para pedir o braço? Ele implorou para pedir o braço. Ele escolheu a prova que queria sofrer. Mas ele perdeu só um dedo. Por quê? Porque o Saturnino era um homem bom. Então, gente, o amor, ele cobre uma multidão de pecados. É isso que nós aprendemos com Simão Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. A reparação, gente, ela só é possível se for feita pelo amor. Compreende? Olha que coisa mais linda aqui. Olha essa imagem. Olha aqui. O que nós não podemos, o que é que nós não podemos? É ficar só na janela do arrependimento, da angústia. Não, nós temos que arrepender sim, é importante o arrependimento. Mas depois que você se arrependeu, não, agora eu não vou errar mais. Eu vou procurar fazer de tal forma não errar mais. E mais do que isso, amar as pessoas. Amar a quem? A quem estiver comigo na rua, no metrô. Bom, agora a gente não pode andar na rua, né? Nem no metrô, tem que ficar em casa. Mas, numa situação normal, né? Tem que amar as pessoas, quem estiver do meu lado, no ônibus, no metrô, na rua. Tem que amar aqui meu vizinho. Tem que tratar bem meu vizinho. Com amor. Por quê? Porque só o amor, só com amor, é que nós vamos reparar os nossos erros com todas as suas consequências. É preciso amor. E assim, com essa mensagem do amor, com essa ideia do amor, com essa ideia de que essa lei de causa e efeito, ela não é uma lei injusta, que Deus não é um pai vingativo, nem punitivo. É com essas ideias que eu trago para encerrar essa reunião um trecho do livro Um Amigo Jesus, do texto Coma do Meu Pão. O Amigo Jesus, que é o autor José Carlos de Luca, um grande amigo, irmão. Manda até um abraço para ele. Ele está sempre trabalhando, aí tem uma afinidade muito grande com o Dr. Bezerra de Menezes, eu também. Então nós somos amigos ligados ao Dr. Bezerra. Olha o que o De Luca fala, sobre Deus. Fala assim, o amigo Jesus, ele fala de um Deus que ama mais do que julga, de um Deus que nos levanta quando estamos caídos e que nos mostra o caminho do acerto, de um Deus que perdoa quando nos arrependemos,
de um Deus de mãos estendidas, sem pedras nem reprovações. Esse é o Deus que Jesus descortinou aos nossos corações. Repetindo, o amigo Jesus fala de um Deus, de um Pai que ama mais do que julga, de um Pai que nos levanta quando estamos caídos, de um Pai que nos mostra o caminho do acerto, de um Pai que nos perdoa quando estamos arrependidos, de um Pai que está sempre com as mãos estendidas, sem pedras, sem condenações. Esse é o Deus que Jesus descortinou aos nossos corações. Um Deus que, nas palavras do Mestre, é o Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus amigos, eu agradeço a vocês pela paciência, pelo carinho, pela companhia. E até uma outra oportunidade, até outra live, ou quem sabe quando as coisas normalizarem, né? Uma reunião no centro espírita, ou onde eu for convidado. Um abraço, muita paz. Que Jesus, nosso amado Mestre, possa continuar nos apoiando e nos fortalecendo nessa luta aí que vai passar, viu? O coronavírus vai passar. Um beijo grande para todos vocês. Muita paz.